Em meio à vastidão dourada do deserto do Saara, onde o sol implacável castiga a terra e o vento esculpe dunas efêmeras, surge uma linha de vida serpentina, um oásis colossal que desafia a aridez. Este é o Rio Nilo, e sua presença monumental não apenas permitiu a existência, mas moldou a essência de uma das civilizações mais duradouras e fascinantes da história humana, o Egito Antigo. A história do Egito é, em sua gênese, a história do Nilo, um rio que, em sua previsibilidade e generosidade, não só fertilizou o solo, mas também cultivou a própria ideia de estabilidade, ordem e, em última instância, de realeza divina. A geografia do Egito é uma dicotomia dramática. De um lado, o deserto árido e inóspito, uma barreira natural que, embora desafiadora, oferecia proteção contra invasores e isolamento cultural. De outro, o vale fértil e estreito do Nilo, um corredor verde de aproximadamente 1.000 quilômetros, ladeado por terras estéreis. Este rio, que flui do sul para o norte, é alimentado pelas chuvas sazonais das terras altas da Etiópia, resultando em uma inundação anual espetacular. Entre julho e outubro, as águas do Nilo transbordavam suas margens não como uma calamidade, mas como uma bênção. Ao recuar, deixavam para trás uma camada rica de humus, um lodo preto e fértil, o Kikemet, ou a Terra Negra, que contrastava vividamente com o Deshret, a Terra Vermelha, do deserto. Essa inundação anual, incrivelmente regular e previsível, foi o motor da agricultura egípcia. Sem ela, o Egito seria um deserto estéril. Com ela, tornou-se um celeiro, capaz de sustentar uma população densa e crescente. Os egípcios desenvolveram sistemas sofisticados de irrigação, canais e bacias para reter e distribuir as águas férteis do Nilo, maximizando o uso de cada gota. Isso exigia cooperação, organização e planejamento em larga escala, plantando as sementes de uma estrutura social e administrativa complexa. A abundância de alimentos, trigo, cevada, papiro, peixes, garantiu não apenas a sobrevivência, mas também o tempo livre necessário para o desenvolvimento cultural, tecnológico e artístico. Além de sua fertilidade, o Nilo era a principal via de transporte e comunicação. Navegar no Nilo era notavelmente fácil. A corrente levava as embarcações para o norte e os ventos predominantes do norte empurravam os barcos à vela para o sul. Essa facilidade de deslocamento conectava as comunidades ao longo do vale, facilitando o comércio, a troca de ideias e, crucialmente, a administração de um território extenso. O Nilo, portanto, não era apenas o coração econômico do Egito, mas também sua artéria principal, unindo o reino. Nos períodos pré-dinásticos, por volta de 4.000 a.C., pequenas comunidades agrícolas floresceram ao longo do vale, evoluindo gradualmente para cidades-estados e, eventualmente, para dois grandes reinos: o Alto Egito, ao sul, caracterizado por uma coroa branca e símbolos como o abutre, e o Baixo Egito, ao norte, no delta do Nilo, simbolizado por uma coroa vermelha e a cobra Uraeus. Embora compartilhassem a cultura do Nilo, esses reinos possuíam suas próprias divindades patronas e identidades políticas distintas. A necessidade de controlar os recursos do Nilo, as rotas comerciais e, talvez, a ambição de líderes carismáticos eventualmente levou a conflitos e, finalmente, a unificação. Por volta de 300 a.C., um evento monumental marcou o nascimento do Egito como um estado unificado. A figura lendária conhecida como Menes, frequentemente associada ao faraó Narmer, é creditada com essa proeza. A paleta de Narmer, um artefato cerimonial encontrado em Hieracómpolis, é um testemunho visual impressionante dessa conquista. Ela retrata Narmer usando ambas as coroas, a branca do Alto Egito e a vermelha do Baixo Egito, em diferentes lados da paleta, em atos simbólicos de subjugação e triunfo.
Essa unificação não foi apenas uma vitória militar, mas o estabelecimento de uma identidade nacional singular sob um único governante. A capital foi estabelecida em Mênfis, estrategicamente localizada na fronteira entre os dois reinos, um ponto de controle perfeito para todo o Vale do Nilo. Com a unificação, veio a cristalização de um conceito que seria o alicerce de toda a civilização egípcia por milênios: a realeza divina. O faraó não era apenas um rei, ele era um deus vivo na terra, a encarnação do deus Horus, o filho do deus Osíris e da deusa Ísis. Essa crença conferia ao faraó um poder absoluto e inquestionável, pois sua autoridade não derivava de meras vitórias militares ou linhagem humana, mas de uma conexão direta com o cosmos e o divino. Ele era o elo essencial entre os deuses e os homens, o guardião da Ma'at, o princípio cósmico da verdade, justiça, ordem e equilíbrio. O faraó tinha múltiplas responsabilidades. Como sumo sacerdote, ele garantia o culto aos deuses, assegurando que o Nilo continuasse a inundar e que o sol nascesse a cada dia. Como chefe militar, protegia o Egito de seus inimigos. Como principal legislador e juiz, mantinha a ordem social. E como chefe econômico, administrava os recursos do vasto reino. Sua palavra era lei e sua imagem era venerada. Templos e monumentos eram construídos em sua honra, não apenas como símbolos de seu poder, mas como locais de sua conexão divina. Esse conceito de realeza divina, intrinsecamente ligado à previsibilidade e fertilidade do Nilo, forneceu uma base de estabilidade sem precedentes. A ordem natural do rio, com seus ciclos de inundação e retirada, refletia a ordem que o faraó era obrigado a manter no reino humano. Qualquer desordem, fosse uma má colheita ou uma invasão, poderia ser interpretada como uma falha do faraó em manter a Ma'at, o que reforçava ainda mais sua responsabilidade e o profundo impacto de sua figura na mentalidade egípcia. A estrutura de poder inicial, portanto, era uma teocracia, onde a política, a religião e a economia estavam indissociavelmente ligadas na figura do faraó. Sob ele, uma complexa burocracia de vizires, escribas, sacerdotes e governadores locais administrava o reino, coletando impostos, geralmente em grãos, supervisionando projetos de irrigação e mantendo registros detalhados. Essa estrutura hierárquica e centralizada, cimentada pela crença na divindade do governante, permitiu a construção de monumentos colossais, a manutenção de um exército, o florescimento das artes e ciências e uma extraordinária longevidade civilizacional. O Egito Antigo, emergindo das areias do deserto e nutrido pelas águas do Nilo, não é apenas uma história de reis e pirâmides, mas o testemunho do poder transformador da geografia. O Nilo não foi apenas uma fonte de vida, foi o arquiteto de uma civilização estável e duradoura, o catalisador para a unificação de dois reinos e o fundamento da realeza divina. A previsibilidade do rio gerou uma cultura que valorizava a ordem e a continuidade, encontrando no faraó a encarnação dessa estabilidade. Assim, a civilização egípcia, com seu esplendor e seu enigma, permanece como um eterno monumento à simbiose perfeita entre a natureza e a ambição humana. Tudo sob o poder imortal do Nilo. Gostou do vídeo? Então se inscreva em nosso canal, curta esse vídeo e ative o sininho de notificações para não perder nenhum capítulo dessa saga da história do mundo. Até breve!